Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que saudade eu estava de poder voltar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E a partir de hoje, segunda-feira, nós vamos retomar os nossos vídeos aqui no canal. Eu espero que você esteja comigo. Estava ausente por conta de projetos, locais aqui da igreja e apresentações, mas agora, graças ao Senhor, estou novamente à disposição para alimentar você com as palavras de Deus. Eu queria compartilhar com vocês hoje algo que aconteceu recentemente e até hoje tem uma repercussão muito grande na internet. O fato de Will Smith, quando ouviu a agressão à sua esposa por meio de uma piada fora de contexto, talvez inapropriado naquele momento por um comediante, ele acabou tendo uma reação de agressão, deu um tapa ali no comediante e isso acabou causando uma grande repercussão. Mas se nós pudéssemos olhar isso sobre uma visão espiritual, o que é que nós poderíamos falar? Várias coisas. E o que eu queria dizer para vocês, primeiramente, é que essa esposa que por um acaso foi ofendida, no caso de Will Smith, na nossa realidade hoje representa a igreja. A igreja é a noiva e um dia Cristo irá nos desposar. E tudo que Satanás deseja é ofender essa noiva, é machucar essa noiva, é agredir essa noiva. No entanto, nós sabemos que os dias de Satanás estão contados nessa terra. E é por isso que ele insiste em tentar afligir a igreja para que muitos possam se desviar da fé. E ele faz isso de diversas formas, levantando várias situações, e nós sabemos que a Bíblia nos diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Só que o interessante é que, diante de um ato de Will Smith de agressão, isso nos leva a ter outras reflexões. Por exemplo, o que fazer quando somos ofendidos? Qual deve ser a nossa atitude diante da ofensa? É interessante porque, humanamente falando, o homem ele sempre vai querer revidar. Ele sempre vai querer descontar a ofensa. Mas espiritualmente falando, pagamos a ofensa com perdão. Então os princípios bíblicos é completamente diferente dos princípios humanos. Deus fala assim, amar quem te ama é muito fácil, mas você precisa amar aqueles que te odeiam. Você precisa de fato se compadecer dessas pessoas. Você precisa perdoar essas pessoas. Uma certa feita, um discípulo do Senhor falou, Senhor, quantas vezes devemos perdoar um irmão? Acaso são 7 vezes? O Senhor falou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É impossível alguém perdoar alguém muitas e muitas vezes, de forma consecutiva, no mesmo erro. Humanamente nós não temos essa capacidade. Nós podemos perdoar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, com muita dificuldade, 4 vezes, e olhe lá. Mas o Senhor nos deu um princípio, perdoar 70 vezes 7, ou seja, você sempre precisa perdoar. E por que esse é um princípio real para nós? Porque um dia nós tínhamos uma grande dívida e Ele pagou por nós. Se Ele pagou essa grande dívida por nós, isso quer dizer que hoje nós também precisamos ter uma vida de realidade, de perdoar, de amar, de se compadecer. Não respondendo a ofensa com outra ofensa, mas respondendo a ofensa com perdão. Respondendo a ofensa com oração. Respondendo a ofensa com misericórdia. Esse é o padrão do reino dos céus. O padrão daqueles que reinarão com Deus. E diante de todos o contexto que se levanta diante de nós, das tribulações, das dificuldades, o Senhor é aquele que nos protege. Assim como Will Smith tentou ali proteger a sua esposa, nós sabemos que nós não precisamos e nem devemos querer nos defender. Porque Ele, o nosso noivo, o nosso marido, o futuro marido, aquele que há de nos desposar, de fato, irmãos, Ele faz isso por nós. Ele é a nossa justiça. Então nós não precisamos fazer nada, precisamos apenas confiar na justiça de Deus. E aquele que é a própria justiça, Ele há de se compadecer de nós. Que nós possamos trilhar esse caminho, o caminho da salvação. A palavra de Deus nos dá tudo o que nós precisamos para termos uma vida adequada diante de Deus, uma vida santa diante de Deus. Mas humanamente nós seremos bombardeados para nós rapidamente fugirmos desse princípio. Que nós possamos lembrar da palavra de Deus. Diante de qualquer coisa que aconteça na nossa vida, podemos perguntar, Senhor, o que é que o Senhor faria nessa situação? E aí, diante
dessa reflexão com Deus, dessa comunhão com Deus, podemos nos voltar a Ele e aí Ele vai nos falar como devemos proceder. Quer seja na sua casa, no seu trabalho, entre os irmãos, não importa onde você estiver, nós precisamos sempre saber o que Deus faria diante daquela situação. E agindo dessa forma, certamente, nós agradaremos a Deus e teremos os nossos atos bordados pelo Espírito, de fato, sendo santificado por Ele. Que o Senhor abençoe você, que essa reflexão possa guardar você durante esse dia, que você possa lembrar que Ele é o nosso Emmanuel, Ele é o nosso Deus conosco. Eu te encontro aqui quarta-feira, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço. Se não é inscrito, Palavras que Alimentam, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, vamos levar a palavra de Deus, a luz de Deus para todas as pessoas. Jesus é o Senhor.